O primeiro dia de aula é um dia cheio de novidades para todos aqueles que fazem parte da realidade acadêmica, ou seja, o aluno, o professor, o coordenador, para toda a equipe ali, para todo mundo que faz parte da realidade da escola. E é sobre esse dia tão importante que nós vamos falar hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou Joyce Ferreira, sou pedagoga e designer instrucional aqui na AIX Sistemas e hoje nós vamos trabalhar esse tema que é o primeiro dia de aula na educação infantil. Além de reencontrar muitos colegas, conhecer professores novos, o primeiro dia de aula é uma novidade também para aqueles alunos que estão começando o primeiro dia de aula na vida, ou seja, eles nunca estiveram na escola e estão chegando ali agora. Também tem aqueles alunos que trocaram de escola, então para ele aquela instituição ela é nova e tudo isso é novo para muitas pessoas. É muito importante que o professor faça o seu plano de aula. O plano de aula será o tema de um dos nossos próximos vídeos. Para você não perder nenhuma novidade, já deixa aqui o seu like, ative o sininho de notificação para seguir o nosso canal e ficar por dentro de tudo que nós vamos trazer aqui para vocês. Vocês já ouviram falar daquela expressão, a primeira impressão é a que fica? Pois é, o primeiro dia de aula, ele é uma realidade para essa expressão. Porque a partir desse primeiro dia é muito interessante o professor ir cativando os alunos, ganhando a confiança dos pais, porque da mesma forma que o primeiro dia de aula pode ser marcado como um dia incrível, ele também pode ficar marcado como um dia negativo. E aí a gente retoma a ideia da importância do plano de aula. O plano de aula, o professor não vai ficar preso a ele, mas ele vai dar um norte aí para o professor conduzir as suas aulas. É interessante que, além da expectativa das crianças, dos professores, como nós já falamos, existe também a expectativa dos pais. As crianças ficam nervosas, algumas não, porque vão rever os amigos, os coleguinhas, mas os pais, geralmente, eles querem saber se a criança vai se adaptar, se a criança vai gostar do novo professor, ou então se aquelas queixas que a criança tinha sobre o professor antigo, elas vão continuar. É um dia cheio de expectativas e emoções. É um dia de grande importância para toda a escola. A escola, ela deve buscar alguns mecanismos informatizados para poder adquirir a confiança dos pais. Como assim? É que os pais precisam estar informados sobre tudo o que acontece ali no cotidiano da criança, o que ela vai fazer durante o dia. E para isso, a escola pode registrar algumas informações através de aplicativos, através de agendas e tudo isso. Utilizando desses mecanismos, a escola vai conseguir com que os pais confiem nela. E nós temos aqui um material complementar bem legal que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, que vocês podem conferir, que fala exatamente sobre essa confiança, essa interação entre família e escola, além de ser um dos temas dos nossos próximos vídeos também. E falando dessa confiança, a gente não pode esquecer que, para se ter confiança em alguém, é necessário ter uma boa comunicação. É a comunicação entre escola e família e entre a criança que vai fazer com que essa parceria das instituições funcione bem. E é claro que vale ressaltar também que essa questão de informar os pais, ela deve ser feita na medida. O professor, ele não pode ficar o tempo todo por conta de tirar fotos, filmar a criança, porque é necessário trabalhar naquilo que vai fazer com que a criança se desenvolva, com que ela adquira as habilidades que nós falamos nos vídeos passados sobre a BNCC. Então a escola ela tem sim que manter todo esse registro, comunicar com os pais, mas não se enfocar só nisso, porque o que nós esperamos nesse processo formativo é o desenvolvimento da criança. Nós estamos falando aqui do primeiro dia de aula de uma maneira geral, né? Então seria a gente estar se referindo ao primeiro dia letivo. Só que esse dia ele vai trazer a expectativa de várias pessoas. Então, como nós já mencionamos, é o primeiro dia de aula daquele aluno que começou a estudar agora. Mas também é o primeiro dia de aula, no caso do ano,
para aquele aluno que trocou de escola, como mencionamos também, ou então para um professor que está começando o seu trabalho ali, ou um professor que atuava em outra escola. Também é o primeiro dia de aula para aquele professor e para aquela turminha que já caminhavam juntos desde o ano anterior, porém os alunos eles chegam diferente. Eles cresceram, eles mudaram algumas coisas, vivenciaram algumas situações. Então, apesar deles já se conhecerem, eles chegam na escola de uma maneira diferente. Então, esse primeiro dia ele traz inúmeras expectativas e isso pode ser trabalhado pelo professor através de dinâmicas e interações que vão fazer com que os alunos e professores eles tenham confiança, caminhem bem e façam um bom trabalho formativo durante esse ano letivo que está começando aí. Lembrando que é muito importante que o professor sempre tenha em mente o eixo estruturante que a gente viu na Base Nacional Comum Curricular, nossa BNCC, que é a interação e as brincadeiras. Esse dia, ele precisa da interação de toda a comunidade acadêmica, mas vale ressaltar que o professor ele tem um papel fundamental, porque é ele que vai lidar diretamente com a turminha que ele vai estar trabalhando ali e ele precisa criar essas situações que nós mencionamos. Ele precisa ter o conhecimento da Base Nacional Comum Curricular, que a cada dia nós precisamos seguir mais, né, a nossa base, que está aí disponível para todos visualizarem, e em caso de dúvida, temos aí os nossos vídeos anteriores e vocês podem também deixar aqui algumas perguntas que nós podemos futuramente fazer alguns vídeos com temas que vocês sugerirem. A nossa base, ela traz algumas ideias, né, e ela traz algumas competências a serem desenvolvidas durante o ano letivo e também as 10 competências principais. É muito importante que desde esse primeiro momento, desde esse primeiro dia letivo, o professor já comece a trabalhar o desenvolvimento de várias habilidades. É claro que essas habilidades elas não vão acontecer de um dia para a noite, é durante todo o ano, mas desde o primeiro dia o professor pode aí proporcionar as atividades interativas que visam desenvolver essas habilidades, e é o que nós vamos ver aí mais para frente. Bom, é claro que vale ressaltar que é muito importante o professor se apresentar no primeiro dia de aula, conversar sobre algumas regras de convívio, questões sobre respeito ao outro, tudo isso o professor precisa mencionar aí no primeiro momento para que a turma possa conviver de forma harmônica. Essas regras de convívio, elas não têm o objetivo de limitar o aluno, pelo contrário, de proporcionar um ambiente agradável e tranquilo para todos. E isso está descrito em uma das 10 competências gerais da BNCC, que a BNCC ela fala que o indivíduo ele tem que ter uma formação integral. O que é isso? É se formar, além de conhecer os conteúdos, ele também vai ter uma formação humana, né? E essa formação ela acontece desde o primeiro dia de aula até o final aí do processo escolar. E dentro disso nós podemos falar sobre a competência número 9. Essa competência ela diz o seguinte: ela diz que os alunos eles devem exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimentos e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes e identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. E essa competência, que ela é interessantíssima para a sociedade de maneira geral, ela pode começar a ser trabalhada desde esse primeiro dia de aula. Bom, e agora, sem mais delongas, vamos aí falar das atividades que podem ser desenvolvidas com os nossos alunos. Nossa primeira sugestão de dinâmica se chama Bolinha da Apresentação. Essa dinâmica ela funciona da seguinte maneira: eu sou o professor e eu tenho uma bolinha. Eu vou primeiro convidar os meus alunos a fazerem um círculo. E aí nós vamos dar as mãos, fazer um círculo, claro, lembrando de organizar a sala, né, colocar as cadeiras no canto, sem fazer tanto barulho para não atrapalhar
as demais salas de aula. E aí nós formamos um círculo e sentamos no chão. Eu vou me apresentar, vou falar meu nome, eu posso falar várias coisas, aí fica livre, o professor pode utilizar a imaginação e criatividade dele. Lembrando sempre de estar atento ao tempo de aula. Bom, me apresentei, peguei a minha bolinha e jogo para um aluno da minha escolha. Agora, eu sugiro não jogar literalmente a bolinha. Eu sugiro rolar ela no chão em direção ao aluno que vai pegar essa bolinha, vai se apresentar e vai enviar a bolinha para outro colega. Cada pessoa que, ao receber a bolinha, vai fazer a apresentação. Mas caso os alunos já se conheçam, a turma não é nova, então o professor pode sugerir que o aluno fale o que mudou nas férias, o que ele notou de diferente do ano passado para esse ano nele mesmo. Então, por exemplo, eu sou a professora, peguei a bolinha e falei, olha, eu acho que esse ano eu estou mais tranquila, eu estou mais calma, eu estou mais feliz, rolo a bolinha. E aí o coleguinha vai falar, olha, esse ano é um ano que eu acho que eu tô com mais vontade de brincar, de correr, e cada um vai falando as vontades. O professor pode anotar isso, né, para a gente poder ver se essas diferenças que eles notaram também foram notadas pelos colegas, e aí fica a critério do professor e da criatividade. Essa brincadeira ela é legal porque se for uma turma de alunos novos, então ela vai estimular aos alunos a se conhecerem e a falarem. Então isso vai ajudar muito aí os alunos que são mais tímidos, que têm um pouquinho de dificuldade, que não quer falar. Lembrando que a gente está falando de criança, mas existem muitas crianças tímidas, sim, e essas brincadeiras aí que tem base no eixo estruturante, né, que é a questão da interação e a própria brincadeira, ela visa com que a criança se sinta mais desinibida e à vontade com a turma de maneira geral. A segunda brincadeira, ela é uma dinâmica que vai trabalhar muito a questão da memória e entrosamento com os colegas. Como que ela vai funcionar? Bom, o professor ele vai precisar de canetão colorido e vai precisar também de algumas folhas de papel. A minha sugestão é que a folha de papel seja um pouco menos maleável para facilitar no processo da brincadeira. Bom, nós vamos, no primeiro momento, cada aluno vai receber 2 folhas. Em uma, ele vai contar uma coisa que ele gosta e na outra, uma coisa que ele não gosta. Caso os alunos ainda não escrevam, o professor pode escrever para eles, ou então pedir para eles ilustrarem e depois o professor escreve para facilitar. E aí, feito isso, o professor vai dividir a turma em 2 partes. Vai ser equipe A e equipe B. O que vai acontecer? Eu sou um aluno, meu nome é Ana, então eu vou me apresentar. Olá, eu sou a Ana, eu gosto muito de chocolate e eu odeio angu. Então eu falei isso, eu, a aluna Ana, fui lá na frente no quadro e colei essas 2 folhas. Depois vai vir o Pedro vai falar, olha, eu amo ir ao cinema, mas eu não gosto de pipoca. E aí ele vai colar lá na frente, todos os alunos vão fazer isso. Feito isso, é que nós vamos dividir as 2 equipes. E cada equipe vai fazer o seguinte, ela vai ter que lembrar, vai tentar lembrar, por isso que é um joguinho de memória, qual papel representa cada criança e vai colar atrás da criança, né? A gente vai pôr um durexinho e vai colar na criança. E aí os alunos vão dizer se está certo ou não. Depois inverte aí o jogo. Essa brincadeira, além de trabalhar a questão da memória, também vai trabalhar a percepção do outro, vai fazer a turma ficar mais unida também, porque é uma tarefa em equipe e isso é muito bacana para o entrosamento e harmonia da turma durante o ano letivo. E a terceira dinâmica que nós vamos sugerir é uma dinâmica mais complexa, também tem a ver com memória, se chama memória de elefante. É uma brincadeira muito interessante e a gente pode fazer de 2 maneiras. A primeira, vamos supor que a turma ela é nova, ninguém conhece ninguém, o professor também é novo. Então eu vou dizer, meu nome é Joyce. O
O aluno que vai estar do meu lado vai falar: o nome dela é Joyce e o meu é Pedro. O próximo aluno vai falar: ela é a Joyce, ele é o Pedro e eu sou o João. E assim por diante. O objetivo é que quando chegue no último aluno, ele consiga falar o nome de todos os alunos. Isso aí vai trabalhar a memória, claro, mas vai trabalhar também a concentração, a atenção, porque eu preciso prestar bastante atenção no nome de cada coleguinha. E às vezes vocês vão se perguntar: poxa, mas a gente está falando de criança, isso é super difícil. Você tem que lembrar que o colega, eu falei o meu nome, então aquele que está do meu lado, ele vai falar o meu nome de novo e vai falar o dele. Então vão ter várias repetições e isso vai auxiliar a criança. O objetivo aí também não é ele vencer que ele tem a memória de elefante de fato, mas é trabalhar a concentração, é a ajuda em equipe, porque se o professor percebe que o aluno ele está tendo dificuldade, gente, quem pode dar uma dica? Então, tudo isso aí vai ser possível com a criatividade do professor, sempre lembrando de olhar a questão do tempo, a quantidade de aluno, tudo isso. Mas e se a turma não é nova, os alunos já se conhecem? Então, a gente pode voltar naquela questão do que eu gosto e o que eu não gosto. Então, a gente faz esse círculo de novo e eu falo: eu, Joyce, não gosto de banana, por exemplo. E aí o Pedro que está do meu lado vai falar: a professora Joyce não gosta de banana, eu, Pedro, não gosto de chiclete. E o que está do lado vai falar o da professora, o do Pedro e o dele, e assim por diante. E aí cabem inúmeras situações que vão ser possíveis aí conforme a criatividade e buscando sempre desenvolver as competências e habilidades previstas aí na nossa Base Nacional Comum Curricular. Bom, espero que esse nosso vídeo tenha te ajudado aí a pensar e planejar o seu primeiro dia de aula. Que o primeiro dia de aula na sua escola seja sensacional, muito proveitoso, dinâmico e que já comece aí a trabalhar as habilidades para que os alunos possam se entrosar. E se inscreva em nosso canal, não se esqueça de se inscrever para você receber as novidades aí e os próximos temas sobre educação infantil. Até breve!